Olá, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E hoje a gente vai falar sobre harmonização facial com o cirurgião bucomaxilo, que é o Thiago Santana. Muito obrigada pela presença aqui na Utilidade Pública. Eu que agradeço. E eu já queria, claro, começar a gente explicando o que representa, de fato, esse tema de harmonização facial que, assim, virou, agora todo mundo está procurando, mas é um termo relativamente recente. Isso mesmo, Dani. Obrigado, eu que agradeço o convite. A harmonização, via de regra, ela já existe há um bom tempo. É um conceito mais recente na odontologia. Quando a gente fala da palavra harmonizar uma face, ou harmonizar a boca e a face, é o conjunto. A gente utiliza de procedimentos que são estéticos, às vezes cirúrgicos, como a bichectomia, para tentar deixar a face do paciente, do cliente, o mais harmônica e, consequentemente, bela possível. Para isso, a gente lança mão de procedimentos como a gente tem a proteína botulínica, preenchidores faciais e também o mais recente que tem sido utilizado, o ácido deoxicólico, que a gente usa nessa região aqui chamada de lipopapada. E isso tudo como um conjunto para tentar deixar mais harmônico. Essa onda, eu só acredito que isso tudo tem despertado muito a atenção e aumentado a procura pelos profissionais por conta dessa era mesmo de selfie, de fotografia, de você, claro, você está sempre lidando com a imagem. Isso, de fato, as pessoas chegam lá justificando isso? Com certeza. Eu recebo clientes que já entram em contato, às vezes, pelo Instagram ou direto com minha secretária, ou pessoalmente na consulta, que eu sempre marco uma consulta antes do procedimento, e eles falam, doutor, eu vou tirar uma selfie e me incomoda na selfie minha bochecha. Aí já começa a falar uma via de ir para a bichectomia. Doutor, essa região aqui está muito funda. Eu já li na internet que se fizer preenchimento, melhora. Então, os pacientes já chegam altamente instruídos sobre diversos procedimentos de harmonização e eles reclamam justamente das fotos e vídeos que são direcionados para Instagram, Facebook e outras redes sociais. Mas aí, claro, você está falando assim, olha, Dani, eles chegam geralmente muito direcionados, muito orientados. Mas, assim, a gente poderia chamar de orientados, né? Porque às vezes a pessoa quer muito fazer uma coisa no rosto, mas que não vai ficar harmônico. Isso mesmo. Como é que o senhor lida com isso? Também passo por isso toda semana. Aí a gente usa, claro, de conhecimento científico e análise individualizada da face de cada paciente. Fotografamos vídeos, coloco numa TV que eu tenho no escritório e outra no consultório e mostro que nem todo procedimento é para toda e qualquer face. Para ter harmonia, a gente individualiza o tratamento. Então, tem pacientes que às vezes chegam lá, eu quero fazer a bichectomia. Que é a remoção da bola, o corpo adiposo de bichar, uma gordurinha que a gente tem aqui na bochecha, de cada lado, e que ela não é reabsorvida facilmente. Na verdade, ela é a última das gorduras a serem reabsorvidas. Ela já existe, já nasce com a gente e no início da infância, ela serve para evitar que a musculatura mastigatória, quando o bebê está mamando, ela tem um colapso, ela evita atrito. E depois, numa fase mais adulta, quando você remove como procedimento cirúrgico, dá uma definição aqui abaixo dessa área da maçã do rosto, do zigoma, dando o famoso efeito blush, que muitas mulheres adoram. É como se a pessoa tivesse com aquela maçã do rosto mais ressaltada. Isso deixa a pessoa mais afilada, a gente pode dizer isso? Isso mesmo. Só que aí a gente já entra numa análise de tipos de rosto. A gente faz uma análise mais geral de um rosto quadrado, um rosto oval e um rosto triangular. E aí eu defino para o paciente, olha, quem tem um rosto quadrado vai ter uma solução um pouco inferior para quem tem um rosto triangular, que tem a maçã do rosto mais saltada, mais projetada. E aí a gente vai conversando. Às vezes a gente converse facilmente e as outras vezes a gente tem que entrar no meio termo com o cliente, com o paciente. E como é que é feito isso na prática, essa harmonização, em termos da necessidade de vários procedimentos? Às vezes o senhor faz uma avaliação e diz, olha, vai precisar aqui de um pouco de tudo. Tem gente que vai precisar um pouco da toxina botulínica, vai precisar um pouco do preenchimento, vai precisar de algum desses procedimentos, como essa remoção dessa gordura aí na bochecha, para diminuir a bochecha. Isso é feito de uma vez só? Vai se fazendo um de cada vez? Como é que é isso? Excelente pergunta. É algo que é bem notório no consultório de o paciente perguntar, doutor, posso fazer de vez? Porque a maior parte quer resolver de uma vez, né, o seu problema e resolver, harmonizar a face mais rápido. E a gente coloca de que
Primeiro, a gente passa por alguns procedimentos para ir para outros. Exemplo, o procedimento da bichectomia é o cirúrgico, é o mais invasivo de todos. A depender do tipo de face, a gente começa por ele. E o bom de você começar por um procedimento para depois ir para outro é que, às vezes, o paciente não vai ter a necessidade daquele outro que ele encontrava. Vou dar um exemplo clássico. Chegam pacientes que acreditam que essas rugas que eu tenho no rosto vai ter que fazer preenchimento. E a gente fala, não, calma, que rugas, que são essas marcas de expressão dos músculos da expressão facial, elas existem tanto de forma estática quanto dinâmica. A dinâmica é aquela que só aparece quando a gente está falando, quando está gesticulando, mexendo a face. E aquelas estáticas são as que já estão presentes o tempo todo. E algumas vezes, basta você aplicar a proteína botulínica, elas vão diminuir, vão minimizar, a ponto de, às vezes, ficarem praticamente imperceptíveis. E aí o paciente fica satisfeito e pensa, poxa, doutor, eu pensava que eu ia ter que fazer a proteína botulínica e depois o preenchimento, nessa área da testa, por exemplo. E quando eu vi, não. Bem que o senhor tinha dito que bastava a toxina botulínica ou a proteína botulínica e já se dá por satisfeito. E isso é muito bom porque você prova para os clientes que não é tudo de uma vez, a gente vai fazendo aos poucos. Alguns procedimentos podem fazer concomitante. Um exemplo clássico é fazer a bichectomia e, às vezes, a remoção da gordura aqui, a lipomatose, essa gordura submentual, que é a lipopapada enzimática. A gente consegue fazer numa mesma sessão sem grandes problemas para o paciente. Carro-chefe aí nessas solicitações? Carro-chefe nesse... Eu estou falando nas solicitações, mas só para a gente abrir um parênteses aqui, tá? Uma coisa é o que você acha que vai fazer, a outra coisa é o resultado da avaliação do profissional. Mas qual é o carro-chefe de solicitação, que a pessoa chega achando que aquela vai ser a solução e, de fato, qual é o carro-chefe quando a gente está falando de realização mesmo do procedimento mais realizado? Tem sido, nesses últimos meses, tem dado uma diminuída na bichectomia. Foi um procedimento que popularizou. E, ao popularizar, a gente nota que houve uma diluição, né, na procura no consultório. Mais profissionais estão realizando, tem muitos cursos acontecendo em diversos meses. Para dar lugar ainda, o que eu tenho visto muito é a lipopapada enzimática. Porque o que acontece? Os pacientes costumam falar, doutor, nessa foto, olha como está muito cheinho isso aqui, eu tenho que fazer assim. Até uma paciente recente falou de um pescoço de tartaruga, que eu aprendi, de que você coloca para frente e camufla essa região. E ela queria que, com isso, a gente fazendo o tratamento, ela não precisasse mais esticar o pescoço para frente. Então, é o que a gente tem tido mais procura ultimamente no consultório. Claro, sempre com um pouco de preenchimento e de proteína botulínica. Tem aquela pessoa neurótica que busca esse procedimento, que, na verdade, não precisa de nenhum deles? Tem. Acontece com menos frequência, mas ocorre. E daí, cabe a nós, profissionais, avisarmos que a face já está harmônica, a pessoa já é bela, tem uma simetria muito legal e que não precisa do procedimento. E o que acontece em algum desses pacientes que a gente percebe ele não aceita de imediato o não do profissional. Ele vai buscar a todo momento uma justificativa para realizar um procedimento. Mas, como você bem ressaltou, Dani, tem que ter análise profissional, tem que ter avaliação profissional, porque senão o paciente pode acabar entrando num procedimento em que ele depois se arrependerá ao dizer que não está vendo resultado. E às vezes você coloca, você quer muito, insiste, até você consegue ali chegar ao meio termo, mas ali a pessoa não gostou do preenchimento. Nem todo procedimento desse é reversível. Com certeza. A gente tem tido uma procura disso e tem avisado aos clientes que preenchimento, por exemplo, uma vez realizado, mesmo que seja aplicada, por exemplo, a hialuronidase para remoção do agente preenchedor que é o ácido hialurônico, mesmo assim, tem áreas que, logo quando a gente faz o procedimento, em quantidade, claro, pequena, para que fique harmônico, para que fique estético, tem pacientes que falam, não, doutor, mas eu quero mais. E você tem que dosar, porque se colocar mais, entra nessa questão que você ressaltou. A gente vai ter que acabar removendo ou tentando remover, e a depender do preenchedor, se não for um reversível, um que seja reabsorvível, não sai por completo. Vai desarmonizar a face, mas justamente no caminho contrário do que a pessoa está procurando. Mas, Tiago, a gente vai dar uma pausa rapidinho, a gente vai ao intervalo, a gente volta já já em 2 minutos, tirando mais algumas dúvidas sobre essa questão da harmonização facial.